Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Eu sou Rafael Sérgio de Oliveira e hoje estou aqui com o meu parceiro que de vez em quando ele aparece, querido professor João Domingues. Tudo bom, João? Como é que você está, Fala, amigo? Rafa, tudo jóia, graças a Deus. Eu que agradeço o convite, né? Você Tá não é aqui mais uma convidado, vez. você vem quando você quer. Nada, rapaz, é De só me vez em chamar quando que eu venho. some. Nada, rapaz, eu costumo falar que eu sou facinho, né? Se me verdade, chamar, eu venho. verdade, Filho. é. Mas às vezes você não tem agenda, você é um cara muito comprometido, Muito aí cocado. eu fico só. Mas o João tá aqui, sobretudo, porque vai falar de um tema que é um tema que é muito caro a ele também, é muito caro a nossa convidada especial de hoje, que é a Mileane Bahia. Mileane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Mileane é servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é especialista em pesquisa de preço e é a nossa professora, inclusive, nos Sim. cursos que o Portal LC ministra sobre pesquisa de preço. Perfeito. Faz uma dobradinha, você e o professor João Domingues. Parceria muito bem sucedida. É, né, Exato, com certeza. verdade. Sobretudo porque ele é aí o mestre dos serviços terceirizados. A Uma planilha de sumidade serviços no terceirizados assunto, é né? ele, né? Brasil afora é ele que domina. Mileane, seja bem-vindo. Alegria grande receber você Muito aqui. obrigada. É uma honra estar com vocês e tratar desse assunto que eu acho tão pertinente, tão importante no processo de contratação pública. Muito obrigada mais uma vez, de verdade. Eu fiz uma vez a gente fez um episódio uma vez e eu falava que os episódios que mais tem visualização é quando o João tá. E aí eu Olha, perguntei a ele, eu falei, João, será que é você ou é porque você se dedica muito a procurar saber quais são os temas e o que é que está angustiando, né, a nossa querida audiência, porque a gente se preocupa com isso e o João sempre é muito certeiro nesse aspecto. E pesquisa de preço tá nesse rol aí. Todo mundo. Pense num tema. olha, Se fizer uma live sobre pesquisa de preço toda semana, sempre vai dar audiência alta. não, Sabia? todos os cursos que eu dou, eu falo assim, pesquisa de preço, quando você começa a falar, é o momento do fala que eu te escuto. É o momento da terapia coletiva, né? Verdade. É o que gera um sofrimento muito grande para o gestor. E é interessante, assim, que até bem pouco, muito pouco tempo atrás, quase não se falava de pesquisa de preços. Né? Eu brinco que era o patinho feio do processo de contratações. Verdade. Ninguém lembrava de pesquisa de Verdade. preços. De um tempo para cá, passou-se a enxergar o quanto a pesquisa de preços é importante como ferramenta estratégica, inclusive. Isso Né? é tão importante que você vê que a afinada, né? 8666, ela não falava nada de pesquisa de Nada, preço. nada, nem nada. lembrava A de pesquisa de primeira preços. A única regulamentação. coisa que ela dizia é que tinha que ter um orçamento estimado como anexo ao edital. E a primeira regulamentação federal que eu me lembre, me corrija se eu estiver errado, Rafa, que fala de pesquisa de preço é a N5 de 2014. Exatamente. Ou Começou ali. seja, ela é de junho, vai fazer 10 anos Correto. que a gente tem um início Correto. de regulamentação no Poder Executivo Federal. De hein? certo modo, se compararmos até com o que a gente tem hoje, era um tanto quanto lacunosa, né? Sim. Era bem... Quem supria muitas vezes essa lacuna era o TCU. É. Né? Começou com a história ali das 3 propostas. O gestor abraçou ali com muito carinho, porque facilitava muito a vida dele, o mercado adorava, e foi se vendo. E é interessante assim, ó, antes, quando você pensava em preço, você focava lá na gestão, resultado na contratação. Aí depois foi ali para a fase da seleção do fornecedor. Hoje enxerga essa pesquisa de preços muito importante na fase de planejamento. E consequência disso é que o legislador teve um olhar extremamente carinhoso, por assim dizer, para a pesquisa de preços, que hoje a gente, na nova lei, tem Artigo um 23, artigo né? específico O para ele. 23, né? Exatamente. É o seu artigo, o artigo 23. É o meu, com todo carinho. E é engraçado que o artigo 11, que é ali a alma, né, da Sim. nova lei de licitações, nova não, né? É, Agora é ela já. que comanda. Vai fazer 3 Virou- anos já. Ah, né? já Também tem é ela isso. que manda. Além de ser ela que É, comanda... tem afinada 8. É. E aí o que acontece? E aí você pega ali o artigo 11, ali, que é a alma ali da lei de licitações, aí olha o carinho que ele trouxe ali, né, no inciso 3º, falando que dentro dos objetivos do procedimento licitatório é que você evite a contratação com sobrepreço ou preço manifestamente inexequível. E aí o que é interessante? Amarra ali com o 23, aí você começa a entender a importância da pesquisa de preços em todo o processo, principalmente aqui na fase de planejamento.
como ferramenta, por exemplo, para gestão de riscos, etc. e tal. Você está falando aí de um ponto que eu acho, né, que é por isso que, de fato, assim, primeiro que nós tivemos, né, uma análise do TCU durante um tempo a verificar como eram feitas as pesquisas de preço. Eu acho Uhum. que isso chamou a atenção. Acho que a nossa audiência, gente, eu vou pedir a vocês, inclusive, aí, deixa um comentário aqui para você. Se você está assistindo, possivelmente você até é um tanto quanto Sofre com essa tendencioso, mas assim, questão. fala pra gente com o que é que você sofre com a pesquisa de preço, qual é o seu receio se você trabalha. Deixa um comentário aqui, quem sabe até para uma live, para outros conteúdos e para o curso que nós vamos falar daqui a pouco, que nós temos sobre pesquisa de preço. Nós vamos fazer um curso sobre pesquisa de preço em abril com a Miliane e o João. Então deixa aqui o comentário e aproveita e já deixa a sua curtida e compartilha esse episódio com outras pessoas que você sabe que se interessam por licitação e contrato. Além disso, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Se você está nos ouvindo no Spotify, deixa sua avaliação. Isso é muito importante para a gente. É importante, na verdade, para que esse conhecimento reverbere na rede. A rede gosta de engajamento. Então, se você deixar aí a sua expressão de se você gostou, isso vai aparecer para outras pessoas que buscam esse mesmo conteúdo, tanto no YouTube, no nosso canal, ou no nosso perfil lá no Spotify, tá bom? Agora, Milene, aí voltando para o que você falava, que é o que me deixa assim, se a gente vê essa questão da definição do preço, que a gente fala da pesquisa de preço, mas a pesquisa de preço é um processo. Exatamente. Agora, ela destina a formação de um documento Sim, fundamental para a realização da licitação ou sim, da contratação direta e também para toda a gestão do contrato. exatamente. Que documento é esse? É o orçamento estimado. Sim. Ou seja, nós fazemos, quem faz pesquisa de preço faz uma orçamentação. Então, a pesquisa de preço ela é o processo que resulta numa peça orçamento. Uhum. Eu, como consultor jurídico, na qualidade de consultor jurídico, procurador federal, lá em algum órgão que eu trabalhei, lá na Dinamarca, digamos assim, Só acontece essas coisas na Europa. um dia o servidor gestor lá do setor de contratações, eu fiz algumas observações com base na IN 5 de 2014 e ele voltou e disse, doutor, o senhor precisa saber o seguinte, pesquisa de preço é coisa para inglês ver. Ele me falou isso. Dói meu coração. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Porque não existe técnica que venha de fato a chegar ao que seria esse tal desse preço vantajoso, preço de mercado, enfim. Aí vem minha pergunta para você, que são duas perguntas. Nós temos uma regulamentação sobre isso. Perfeito. Na lei Sim, e em nível federal, a IN 65 de 2021, uma das primeiras instituições normativas a regulamentar a Lei 14.133. Até porque, né? É essencial. Não, eu não acho que é essencial, não, porque até na época essa foi uma discussão, né, em relação à nova lei, que se dizia que não tem que ter o regulamento da pesquisa de preço. Mas, poxa, a Lei 8.666 sequer tinha regra de pesquisa de preço. A Lei 14.133 já traz bastante coisa. exatamente. Então, imagine, mas, enfim, tinha esse argumento, e saiu até um parecer da AGU que dizia que sim, que deveria ter a regulamentação, então teve a regulamentação. E a IN 65. E aí, a minha pergunta é, seguir a IN, basta seguir a IN para chegar nesse preço? Ou não, a IN é um mero parâmetro que, quem sabe, dá certo? Existem técnicas envolvidas? O que é que você me diria sobre isso? É interessante claro? essa sua... Sim, perfeito. É interessante essa sua colocação, porque assim, vamos pensar como gestor. Vamos pensar aquele ali que está com a mão na massa, que vive o dia a dia. Pegando o caso do que você trouxe aí, que ele pensava assim, é uma mera formalidade, proforme, junto, antigamente, né, muita questão dos 3 preços. Sim. E toda aula que eu dou, eu falo, gente, pelo amor de Deus, primeira coisa, vamos esquecer 3 preços. Essa é demais. Né? Porque lá falo, bom, para eu não me atropelar. E aí essa questão de você... A IN 65, o que ela é interessante? Ela é muito didática. Sim. Né? Ela já trouxe muita luz para aquele que lida no dia a dia, porque a maioria das informações que você vê
é só uma mera repetição do que a lei diz, a IN diz, mas e no dia a dia? A Correto. grande dificuldade do gestor é trazer para a prática, para a realidade dele, como materializar essa pesquisa de Verdade. preços. Até os termos da instrução normativa, às vezes, se você não. Da instrução normativa e do que a própria lei diz, se você não se enfronhar naquilo, procurar saber, você nem sabe o que quer dizer cada um daqueles. O banco de preço. Isso. E será que isso aqui é considerado um banco de preço para a lei, né? E é interessante assim, tem um termo que o pessoal fala, né? A gente tem que pensar menos Brasília e mais Brasil. É. Porque, assim, uma coisa é o servidor que por exemplo, aqui em Brasília, ele tem mais acesso a muitas informações, um órgão maior, muito mais estruturado. Mas vamos pensar o pequeno município, né? Muitas vezes não tem tanto acesso à capacitação, a rotatividade de servidores é muito grande e a dificuldade, porque para você preparar alguém que trabalhe com pesquisa de preços, que tenha uma visão crítica do assunto, uma visão crítica que eu digo é observar a pesquisa de preços como um todo, desde a análise do objeto, né, até a parte da análise crítica. A análise crítica ela não envolve tão somente a questão do preço, ela vai muito além disso, né? Por isso é tão importante. Isso não está Primeiro, na regulamentação. Nem Não na tá. lei, não nem está na regulamentação. Por isso é tão importante, primeiro, a iniciativa do Portal LC, porque você consegue levar, independente se a pessoa está num curso formal, de onde ela estiver, ela vai ter acesso à informação. Sim, verdade. Né? E aí a gente consegue, como todos nós bebemos da mesma fonte, é extremamente prazeroso que a gente consiga disseminar isso. Correto. E uma forma Reverberar, para usar o reverberar. nome do E nosso e podcast. reverberar isso a partir de conceitos práticos. Por isso é Claro. tão interessante a gente, por exemplo, no curso que você comentou, já já você vai falar, a gente traz no curso essa visão prática da realização da pesquisa de preços. Porque a dificuldade do gestor em suma, ok, a lei fala isso, a IN fala isso. Como que eu vou levar isso para a prática? Porque a pesquisa de preços para serviço tem as suas dificuldades. Tem as suas características, né, diferentes. Exatamente. A depender do objeto, Verdade. a depender da finalidade. Olha, eu estou fazendo uma pesquisa para aquisição de um bem comum, para a área de TI, terceirização, cada uma tem a sua dificuldade. Mas, enfim, voltando à pergunta principal. Sim. Basta seguir a IN? Olha, a IN ela é a norteadora. Contudo, é muito importante que, primeiro, cada órgão normatize internamente como vai ser definido, como vão ser atendidos esses critérios. Os critérios Principalmente da própria instrução da normativa. própria instrução normativa. Do Consequentemente, artigo da 5º, lei. né? Isso, exatamente. Principalmente porque, assim, as fontes, de fato, nós vamos seguir aquilo que, né, tanto a lei quanto a IN que a reflete, falam. Ok, vamos todos beber ali da mesma fonte para fazer a consulta. Perfeito. Mas e a partir daí? Porque o pulo do gato não é você ir para o mercado e colher o preço. É você ir para o mercado, fazer análise crítica, como a gente falou, começando a falar da análise crítica primária. O que é uma análise crítica primária? Separar o joio do trigo. Por exemplo, muitas vezes o gestor ele vai ali para o painel de preços ou qualquer outra ferramenta Sim. de pesquisa e a primeira coisa que ele lança a mão é o quê? O CATMAT. E aí, quando você pega o CATMAT, você vai analisar o detalhamento do CATMAT que ali está cadastrado. Quando você entra nos certames que ali estão divulgados, você vai ver o quanto são díspares esses detalhamentos. Vamos só falar para o nosso público que a gente tem muita gente de município e tal, tem muita gente. E também tem muita gente que não trabalha na fase preparatória de pesquisa de preço e talvez conheça, né? O CATMAT é o catálogo de materiais. Isso, perfeito, perdão. Que é, gente, uma espécie de... É um catálogo eletrônico. Isso, que tem um código existe, né, dentro do sistema federal, do sistema Exatamente. SISG. Então, os órgãos federais, a administração pública direta e indireta de direito público, autarquia e fundação, têm acesso a esse material e, quando vai fazer a pesquisa de preço, vai lá olhar, ó, o que é que tem aqui. E esse CATMAT já tem preço lá, tem alguns preços indicados, só tem o objeto. Isso, exatamente. Então, para tentar ser para elucidar melhor a questão, Sim, né? Vamos supor, eu quero comprar microcomputador, né? certo. Então, eu quero comprar um microcomputador e, conforme esse catálogo, eu tenho um número para essa especificação. Ok, um código do Um catálogo. código, exatamente. Muitas vezes, o gestor, e no momento em que ele faz essa especificação, ele já define ali, pesquisa ali qual vai ser o número correspondente àquele objeto, e no momento dele fazer a pesquisa de preços,
ele começa muitas vezes colocando aquele número ali. Colocando aquele número ali, quando vamos pegar aqui o painel de preços, né? Certo. Disponibilizado pelo governo federal. Colocou ali o CATMAT, aparece ali várias contratações que colocaram aquele código para detalhar o seu produto, Correto. ok? Entendi. Muitas Que foram vezes licitados e contratados com esse com código. esse código, perfeito. Ali ele vai ver qual foi o valor daqueles contratos e ele vai ter um preço de Isso, referência para a exatamente. pesquisa de preço dele. E aí, qual que é o grande problema nessa questão? Muitas vezes, muitos gestores não são tão diligentes, tão cuidadosos ao escolher esse código. Entendi. Então, vou dar um exemplo, persiana. Se você entra e coloca o código para persiana, você vai achar um valor entre R$ 9,00 e, por exemplo, R$ 17.000. Se eu 17 mil? 17 mil. E aí você pensa assim. Tem uma amplitude aí grande, Isso. né? E aí, quando eu vou ali eu penso na mediana, aí o gestor pensa assim: vou pegar a mediana e vou definir como valor estimado da minha licitação. Gente, se eu estou falando de R$ 9,00 e R$ 17.000, eu não estou falando Deve do ter mesmo uma objeto. variação qualitativa aí imensa Exatamente. entre um e outro. Especificação também, né? Né? Vertical, Especificação, é isso. horizontal, Isso, É exatamente. isso, é. Aí, material de por composição. exemplo, se você entra com R$ 9,00, às vezes está falando da lâmina da persiana. R$ 17.000, de repente, foi um valor global que envolvia diferentes modelos de persiana. No fim das contas, isso é um critério que o TCU falava da pesquisa de preço, que é parametrização. Perfeito. Eu tenho que fazer uma análise crítica para parametrizar. Nós Exatamente. vamos falar do serviço terceirizado daqui a pouco e eu vou fazer uma contratação de um serviço terceirizado aqui para o UNB, por exemplo, Uhum. e aí eu pego o contrato da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não vai dar certo. Não vai. Não vai. Porque o critério lá de formação do preço dessa mão de obra é completamente diferente. É outra CCT, é outra realidade, é outro mercado, enfim. Esse é um dos pontos que, de fato... O que a Milene chama a atenção, Rafa, e que às vezes poucas pessoas que trabalham com pesquisa de preço se dão conta que quando a Instrução Normativa 65 fala de fazer uma análise crítica do objeto, e por isso que é importante o que ela falou, a regulamentação, que essa análise crítica, né, Mi, tem que ser dividida em dois momentos. Isso, Um perfeito. primeiro momento é a análise crítica do objeto Do em si, objeto. da compatibilidade Exatamente. do objeto que eu pesquisei e trouxe a informação com aquilo que eu quero. Exatamente. E aí, depois que eu faço esse filtro, que eu faço uma análise crítica de valor. Que eu vou usar uma Exatamente. metodologia para definir qual é o valor. Aí você poderia, de repente, detalhar um pouquinho mais esse pensamento para quem está nos ouvindo ou Sim. nos assistindo no canal do YouTube, possa entender como é que, ao fazer uma pesquisa de preço, eu diferencio esses dois momentos de análise crítica, Isso, do perfeito. objeto e do preço. Perfeito. E o que é interessante? Aí, voltando à sua pergunta. Basta olhar o que a Iane fala, Sim. os parâmetros? Não. Eu preciso pegar aquilo ali. Por isso é tão importante nós reverberarmos Sim. a questão da prática. Trazer o caso concreto. Porque é muito fácil eu dizer, olha, pega aqui a instrução normativa e lê. Não, mas ok, eu compro de alfinete a foguete. É. O que se aplica aqui não vai se aplicar aqui. Eu falo em termos de análise, de olhar para o processo. Eu pergunto isso porque eu vivi um caso também lá na Dinamarca, que Claro, era sim. na época em que ainda se fazia pesquisa de preço para prorrogação de contrato de serviço continuado. E era interessante que eu cheguei no órgão e tinha a seguinte prática. Fazia-se 3 preços, uma pesquisa por 3 preços. Que até chamei, isso já vi em curso, na época, quando não tinha uma regulamentação, e eu falava assim, mas de onde vem esses 3 preços? E, de fato, o TCU chegou no passado a dizer que, olha, o modelo da Lei 8666 tinha um procedimento adjudicatório mais simples, Uhum. que era o convite. E ali dizia que, no mínimo, você teria que ter um levantamento de 3 preços. Com isso, na pesquisa de preço, deveria se obedecer também esse parâmetro, ter, no mínimo, 3 preços. E lá nesse órgão, o que é que se fazia? Você ia fazer a prorrogação do contrato, você pegava o preço do contrato, o preço de 2 prestadores de serviço que atuavam naquela área.
E aí eu me perguntava, né? Porque do ponto de vista matemático, aí não é meu forte, até por isso que eu fiz direito, eu penso, peraí, mas o preço do próprio contrato, ele é para ser Ele é um o comparativo. Sim. Ele vai influenciar a formação do preço de mercado. Então é um negócio. Mas, e aí isso partia de quê? De uma análise pura e simples de cumprir o procedimento na norma. É por isso que eu faço essa pergunta. Porque eu ao ler a norma, eu tenho que sempre fazer essa leitura, pelo que você estava dizendo aqui, de que, Sim. olha, a aplicação dessa norma tem por baixo dela, tem por trás dela, toda uma técnica, Exatamente. que é muito mais importante, Sim. na verdade, do que a própria Caminhando norma. e caminhando com a integridade processual, não podemos Correto. esquecer desse detalhe. Correto. Porque, assim, são tantos os casos que nós ouvimos na Europa, né? Sim. Aqui não. Né? Eu sempre Não é conto na essa Europa não, viu, história. gente? É uma brincadeira. Você deve ter esse que- caso também. Conta aqui pra gente nos seus comentários que eu quero ver Olha, depois. olha, se tem um tema dentro do processo de contratações que tem história, É pesquisa de preço. pesquisa de É pesquisa de preços. E é muito interessante porque você, assim, ó, eu já vi casos de. Porque, assim, ó, existe, só fazendo um adendo a essa sua parte, pesquisa de preços para estimativa, existe a pesquisa de preços comparativa. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de preços para um aditivo qualitativo, ou seja, vou acrescer ao meu contrato Verdade. um objeto ou um serviço que não estava previsto originalmente, mas Correto. que guarda semelhança com aquele objeto contratado. Por exemplo, eu tenho manutenção de ar-condicionado de 12 mil BTUs, eu tenho esse contrato no meu órgão. Certo. Passado um determinado período, eu preciso acrescer um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Guarda semelhança com aquele objeto, vou fazer um aditivo qualitativo. Nesse caso, eu preciso fazer uma pesquisa de preços. E aí, eu Correto. vou fazer uma pesquisa de preços comparativa. A empresa, né, com a qual eu vou fazer esse aditivo, vai me apresentar um valor, vou ao mercado, Correto. pesquiso e comparo. Saber se aquele preço está Isso. adequado. Exatamente. Assim como antes acontecia para prorrogação contratual, ou seja, eu ia comparar o valor do meu contrato com o mercado. E agora tem uma situação que é nesse sentido também, que a lei traz, no artigo 82, se eu não estiver Do enganado, registro de preço. do registro de preço, que ele diz que Exatamente. se eu adjudico por grupo, eu posso depois ir lá e demandar na ata um item específico, mas para tanto eu tenho que fazer Fazer uma pesquisa. pesquisa de preço para verificar se aquele valor que está lá na ata para aquele item específico É compatível com o é praticado no compatível com o mercado. preço de mercado. E aí é um assunto que o João adora, Sim, que é para a gente tentar fugir do quê? Jogo de planilha. sim. Né? Porque tem o jogo de planilha no serviço desse, aí você vai conseguir falar com muita maestria para a gente, mas a gente consegue ver isso na ata, né? Porque a empresa às vezes ganha no global, contudo, aquele item que muitas vezes ela sabe que o órgão vai demandar mais, ela sobe o preço. Por quê? Porque aí ela ganha nesse Ganha na por execução. isso, Essa é a por i- razão e- pela qual veio essa regra, né? Porque exatamente. E por isso é tão importante essa mudança de comportamento. E aí a gente volta à questão. Lá atrás via-se a pesquisa de preços como uma mera formalidade. Olha o quanto a pesquisa de preços hoje ela é Correto. importante para que você evite vários riscos dentro do na processo de verdade, contratação. Mileone, isso a gente fala, né, João, tantas vezes que isso não é só para pesquisa de preço. Isso é em Sim, relação, inclusive, aos tudo, demais documentos, o é, ETP. Eu tudo. dava um exemplo no episódio passado aqui, que tem ETP que você pega e é uma contratação, por exemplo, de um serviço por inexigibilidade. O processo vem para eu analisar, dar o parecer, e quando eu vou lá pegar o ETP, aí o ETP diz assim, estudar solução para contratação da empresa X por inexigibilidade. Assim, já começou o ETP sabendo qual era o serviço, qual era a empresa. Não, mas isso não Na- Isso não é acontece ETP. por na aqui, verdade, não. Isso não é o o que ETP. acontece, a instrução processual, e aí não é só o ETP, não é só pesquisa de preço, é também gestão de risco, termo de referência, ela não pode ser um mero cumprimento de formalidade. Por exemplo, eu, Não é um auditor, mero cumprimento da regra também. isso, que é também ainda a tem, formalidade de é ter isso, no eu processo tô concordando com você. uma pesquisa de preço. Não é isso. Correto. Você quer Exatamente. que aquela pesquisa de preço
ela retrate realmente o mercado. Aí, Rafinha, Te e aproxime da realidade do e mercado, né? aí, Porque a gente não veja, consegue, de fato, saber. veja, nós estamos falando aqui, às vezes, da dificuldade, mas estamos esquecendo de falar do custo de fazer uma pesquisa de preço. Perfeito. E aí, o que que é importante? Eu vou fazer uma licitação, aí vai depender de cada órgão, que custe R$ 100.000. Uhum. O valor estimado é 100 mil. Mas eu também tenho uma licitação que vão ser R$ 10 milhões. Ou vou fazer uma licitação com vários itens que os preços unitários, multiplicado pelos quantitativos, apresentam valores muito distantes um do outro. Aham. Eu vou usar a mesma técnica para todos os itens? Veja que a instrução normativa não traz isso. Não E como é traz. que você consegue isso? É com a experiência, é com uma normatização interna, é dialogando, é fazendo capacitação, é Isso, ouvindo o perfeito. reverbere, Sim, também. Eu vi no Exatamente. Reverbere aqui. entendeu? É fazendo o nosso curso que dá essa visão prática, Sim. porque é muito interessante isso. Porque, assim, quando eu comecei a dar aula sobre pesquisa de preços, você sabe o que me motivou? O meu desespero quando eu comecei a trabalhar com pesquisa de preços, porque eu tinha o normativo e eu ficava, meu Deus, para cada processo é um mundo. É. Porque você se depara com diferentes situações. Exemplo, olha, eu quero contratar o professor João para ministrar um curso aqui no meu órgão. Professor João, quero te convidar. Traga para mim, como antigamente falava, 3 notas de empenho, 3 comprovantes de valores que você costuma cobrar. Aí você vai falar para mim, olha, Miliane, eu sempre dei aula aqui só no meu órgão. Nunca dei um curso fora. Ah, então não posso mais contratar o João. A gente deu um curso de contratação direta e uma aluna deu exatamente esse exemplo. Ela passou exatamente por isso aí. Só que era um professor universitário que não tinha costume de dar cursos Isso. e ele não foi dar o curso. O órgão Aí, era um tribunal, inclusive, de isso. justiça, um tribunal estadual, e ele não foi porque disse, não tem como comprovar, e disseram, não sei se foi o jurídico, geralmente você coloca a culpa na gente, o jurídico, Sempre o jurídico. não pode, e Mas não você sabe vai. que curso de pesquisa de preços eu sempre comento que alguém do jurídico tinha que fazer. Porque É. é fácil apontar algo, Sim, mas a partir do momento que você conhece a realidade, você vivencia essas dificuldades que você lida com diferentes objetos, você tem um outro olhar. Porque às vezes chega lá o processo com um único preço. E aí você vai para a norma. Não, mas a norma fala que tem que ter no mínimo 3. Tá, mas analisa o contexto do processo. Analisa o contexto desse objeto, porque muitas vezes ele ter conseguido um preço tá ótimo, tá excelente, porque a realidade é diferente, o olhar tem que ser diferente. Você E sabe até, que eu não, até o local da execução, Isso, que pode exatamente. dificultar. você sabe que eu não gostei do artigo 23? Eu não acho que deveria ter na lei técnicas, mecanismos para a realização da pesquisa de preço. Por quê? Primeiro, como você bem disse, tem realidades que eu não encontro solução ali. Sim, Por exemplo, você falou o caso do querido professor João, aí você falou que está lá no parágrafo 4º, aham, que a regra seria manda as notas fiscais, que eu quero ver se esse é o preço que você pratica. exatamente. Ok. Que é a orientação normativa 17 da AGU também, que já vem também de uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Só que veja só, a lei e a ON da AGU e a jurisprudência do TCU eram no sentido de dizer, são no sentido de dizer, ou outro meio idôneo. Idôneo. E ninguém lê essa parte final. Ninguém Se não lê. tiver a nota fiscal, acabou. E isso é o problema, que é o que você está colocando. A lei até trouxe ela abriu essa possibilidade. Mas veja, é esse tipo de regramento, que talvez até no caso da inegibilidade seja adequado, porque realmente. Mas você dizer quais são as fontes, com o desenvolvimento tecnológico que a gente está tendo hoje, amanhã essas fontes que estão sendo ditas podem estar obsoletas. Não, a gente já tem outros Muitas métodos. já estão. O banco que o próprio governo pode desenvolver por meio de um mecanismo de inteligência artificial, enfim. Porque eu estou dizendo isso para voltar talvez até aquele ponto lá, que é importante você conhecer o regramento, sim, Sim. mas é muito importante você conhecer técnicas de alcançar o preço de referência no mercado. Sim. Vou além. Vamos dar uma visão mais macro. É muito mais importante atender o interesse público. Verdade. Por exemplo, em um dos cursos que eu dei, uma pessoa comentou que um determinado equipamento médico estava parado há 1 ano porque eles não tinham conseguido ainda 3 preços para
para fazer a licitação para manutenção Nossa. daquele equipamento. Ah, conseguiu 2, para o jurídico não pode, tem que ter 3. Não tô dando um exemplo, tá? Não, eu Falando coisa do sei, eu sei, jurídico. eu sei. É Mas culpa da gente, não, bota a culpa da todo gente. lugar a culpa é do jurídico. E aí, Esse essa é é outro a tema que eu questão. queria saber. É a culpa do jurídico no órgão de vocês também, Todo gente? mundo vai falar que é. E Por aí favor. a questão é, o objetivo, eu falo assim, a licitação não é um fim em si mesmo. A licitação é um meio para que eu alcance o interesse público, Sim, né? Para que eu atenda aquilo que a sociedade espera de mim, correto. né? E são esses dias eu tava ouvindo o podcast seu com o professor Vitor Amorim. Sim, querido É, Vitor, isso. E parceiro. com outro, também um outro professor que vocês estavam falando, apagão das canetas, Sim, né? acho que Acho que foi com Nitão, Carlos Isso, Nitão, que é sobre exatamente. erro grosseiro. Porque aí você começa. Querido Nitão, escreveu, Isso, o mestrado dele é sobre isso. isso, grande exatamente. Porque se você se atém só à norma, e se você fica sempre preocupado em não ser chamado a atenção pelo jurídico, você não quer ir além. Correto. Você fala, é melhor ficar paradinho aqui, deixar o negócio parado, do que tentar ir além para justificar e fazer o negócio acontecer. Eu Mas concordo. você concorda, você como jurídico, aplicar o artigo 20 da LINDB? Hoje se discute muito a aplicação do artigo 20 da LINDB nas contratações. Mas a aplicação dele na fase de planejamento não poderia respaldar, porque você Correto, quer sim. atender o interesse público. Eu estava Mas lendo um artigo no livro do Andriu, que o Andriu faz parte, né? Que o Jamil Santana coordena com uma outra professora, que eu não lembro o nome. E fala justamente isso, de você aplicar o artigo 20 hoje na nova lei, de você manter o interesse público. Sim, mas aí É. é o que eu brinco nos cursos. Se você me permite, só para responder o João e também encaixar sim, no que você perdão. falou aí, a questão do jurídico, que assim, isso é fato. O jurídico, ele precisa chegar junto da realidade do órgão. Sim, Porque, às vezes, o jurídico, sim, ele vai impor a obediência cega à lei, como se tudo que houvesse na lei fosse encontrar correspondência na realidade. E às vezes não vai. não vai. Às vezes você não vai encontrar 3 preços. Às vezes a pessoa que você quer contratar, que vai resolver o problema, não tem nota fiscal comprovando exatamente aquele preço que está lá. Então, esse é um jurídico que está descumprindo o artigo 20 da LINDB. O João lembrou bem, que é o artigo que diz que não se pode interpretar a lei com base em conceitos jurídicos abstratos. Exatamente. Você tem que ir para a realidade. Isso. Então eu não estou descumprindo a lei a partir do momento que aquilo que ela me mandou fazer não tem aderência à realidade. Então, isso aí... mas e se o servidor está fazendo uma falcatrua e, na verdade, ele mentiu? Isso é um problema dele. E ele vai botar no processo que ele não encontrou, que ele já procurou, que ele já fez. Isso é o problema de É quem o está famoso fazendo. fazer chorar. Faz quem lê o seu processo chorar. de Isso aí vai ser emoção. resolvido depois na auditoria, no Tribunal de Contas. Não sei onde é que isso pode ser resolvido, mas não é o jurídico que vai impedir. Isso é para o controle posterior, não para o jurídico. Então, esse é um ponto que a gente aqui, até brinquei nisso, mas é fato. Às vezes, o que tem de saber é que o jurídico tem que chegar junto do órgão. Tem que chegar, saber a realidade. Agora, eu vou pedir aí, já que eu já atrapalhei, só para falar, gente, o curso que a professora Mileane Bahia e o professor João Domingues vão ministrar é o curso Pesquisa de Preço conforme a Lei 14.133 de 2021. Então, é um curso que abarca ali todo o artigo 23 e também a Instrução Normativa 65, que acaba tendo aí uma reverberação no regulamento de estados e municípios, e os próprios tribunais de contas também acabam seguindo, né, pegando como parâmetro a IN. Esse curso é nos dias 22 e 23 de abril, será presencial e em Brasília, correto, gente? Vai ser em Brasília o dia todo, de 8h30 às 18 horas. Vem com a gente, esse curso realmente capacita você a fazer pesquisa de preço com segurança, porque como vocês estão vendo, o foco do João e da Mileane não é só cumprir o normativo, não é só fazer o check, é de fato ensinar técnicas para que você tenha um preço adequado. E aí eu vou ouvir vocês aqui em relação ao curso, mas eu vou deixar uma bola quicando, já que é o seguinte,
que são as consequências de você ter um preço fictício em uma estimativa. Exatamente. Porque eu tenho limitações na lei em razão da pesquisa de preço. Por exemplo, se eu faço um preço que está muito baixo, aquilo pode me trazer um problema, que é Estação deserta ou fracassada? uma dissertação, Má sobretudo, qualidade, Ou fracassada. má qualidade do inexecução. objeto? Tem tudo isso, né? Porque eu posso também, com isso, e aí o que a Milene coloca, que a inexecução, a má qualidade, é porque o preço, a Muito análise da execuibilidade, do subpreço, né, que está lá também na lei, no artigo 59, ele fica prejudicado. Porque eu vou olhar com parâmetros, pelos parâmetros que estão na lei, e que é 70% abaixo do valor estimado, eu vou dizer, não, ele tá dentro do parâmetro, mas não, porque você está com subpreço. Então, são todos esses riscos que você tem. E se você também bota ele muito lá em cima, você vai incorrer aí no erro de ter um sobrepreço. É Então, só para engraçado deixar ver. essa bola quicando, para dizer, gente, assim, da relevância, porque às vezes você segue o normativo, mas como os exemplos que nós já demos aqui, você segue o normativo cego, sem Sim. ter aderência à E realidade. você precisa sempre ter esse olhar. Atendimento do interesse público. Correto. Eu vou dar um bico na bola para cima, porque Tá. assim, né? Eu gosto de separar Jogar muito... pro céu. Eu gosto de separar Eita. muito os objetos, né? Porque assim, às vezes se aponta sobrepreço na licitação. Tenho sobrepreço ou eu tenho qualidade diferente de objetos. Exatamente. Porque apontar o sobrepreço, ele só pode ser sobrepreço se, somente se, eu tiver preço de referência para o mesmo objeto que interessa. Sim. Na minha especificação, na qualidade que eu quero. Então, Uhum. eu sempre dou o exemplo do café. Então, veja, uma vez um órgão botou assim na licitação, Rafa, comprar café, no mínimo, o gourmet. Categoria gourmet. No mínimo. Defina gourmet. Não, mas tem lá o selo tudo bem. mas Critérios vamos lá. objetivos. Isso. Aí você vai precificar. Você vai precificar no gourmet, porque você quer, no mínimo, gourmet. Correto. Aí você tem um preço do gourmet. Sim. Se ele te entregar o superior, que é da categoria abaixo do gourmet, mas no preço do gourmet, você tem sobrepreço? Você poderia ter um sobrepreço, porque a qualidade é inferior. Então, a falta de definição do objeto, ele te impacta na formação do preço. Então, se você fala assim, eu quero gourmet, eu precifico o gourmet. Se eu falo no mínimo gourmet e precifico o gourmet, ele pode te entregar o superior, pode ter qualquer outro no preço do Verdade. gourmet. Aí você sai Dali de pra um cima. sobrepreço para um superfaturamento de execução de contrato. Correto. Então, é muito importante, e a Mi falou isso aqui no começo, que a precificação ela tem que estar alinhada com a do especificação. objeto. Com a especificação do objeto. Senão você não tem... Compara o quê com o quê? Agora, veja que em serviços terceirizados, que a precificação é um pouquinho diferente, e a gente tem até um grande risco de inexecuibilidade, eu fiz um estudo sobre isso, ainda que você tenha sobrepreço no orçamento, mais de 90% do sobrepreço cai na licitação. Por quê? Porque a gente tem uma tendência das empresas mergulharem O preço. no preço. Entendeu? Então veja que assim, como que faz a diferença o objeto que você está trabalhando para você entender o mercado. Você deve ter tido dificuldade lá no TJ, você vai fazer pesquisa, só pesquisa com fornecedor. Como é que você estabelece um preço de mercado só com fornecedor, sabendo que o preço de fornecedor que você coletou, ele é um dos elementos de risco para sobrepreço. Como é que você faz? Então, são essas coisas que a gente trabalha no curso. A gente Sim, trabalha, como é que a gente exatamente. resolve isso, porque às vezes é isso mesmo, Rafa. A gente só vai ter a pesquisa do Do só fornecedor. o fornecedor, não tem mais ninguém. Mas aí é a hora que você O tem que... mercado restrito também. É a hora que você... O gestor, ele tem que ampliar o olhar. É isso que eu falo, gente. Vocês vão falando, minha cabeça vai fritando. Porque assim, eu lido com pesquisa de preços
há mais de 9 anos, Sim. né? Eu comecei ali eu brinco ali no chão de fábrica, e quando eu cheguei aqui isso tudo era mato, né? Nós fazíamos pesquisa de preços fazendo assim, papel A4 mais ARP, colocando ali no Google. Aí ia aparecendo, você ia. Hoje em dia é tudo muito mais fácil. Sim. Em contrapartida, o olhar ele é completamente diferente. Você olha para a pesquisa de preços de forma estratégica, né? Então, por exemplo, você está falando, olha, vamos supor, eu tenho uma prestação de serviços, pega o ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado. Hoje eu pago no órgão, um exemplo, R$ 1.000 por mês. Preciso fazer uma, né? Meu contrato não pode mais ser prorrogado, né? Prestação de serviço contínuo não pode ser mais prorrogado. Vou fazer uma nova licitação para contratar uma nova empresa. Ok, hoje eu pago R$ 1.000. Então eu sei que para a realidade do meu órgão, e é uma pergunta frequente, tá, nos cursos. Mileane, quando eu vou fazer pesquisa de preços para uma nova contratação, o preço do meu contrato ou o preço da minha ARP pode entrar? Pode não, deve, porque o preço que melhor representa a realidade do seu órgão é o seu. Porque, por exemplo, só para serviço de entrega de água para o TJDFT, que eu tenho, salvo engano, 38 edificações, é completamente diferente do serviço de entrega de garrafa de água no órgão que tem uma Mas aí você, única se eu entendi bem, edificação. você está falando, essa seria uma das diferenças, inclusive, quando eu trato da pesquisa de preço estimativa, que eu coloco Uhum, o preço meu hoje, que eu uhum. tenho lá, diferente a situação quando ela é comparativa. Não, Ou até na comparativa você acha, que era o exemplo que eu tinha dado lá do serviço terceirizado. E aí talvez eu aham, estivesse errado, inclusive, por isso que eu estou perguntando mesmo. Tecnicamente, na comparativa, eu tenho aqui o meu preço e eu quero saber se aquele preço está adequado ao valor de aham. mercado. Eu coloco ele na cesta ou eu tiro ele na Não, cesta? Não, na Na verdade, o que eu tô querendo. comparativa, eu tiro. não, Não, tira. tira. O que eu Agora, tô na pegando. estimativa, eu coloco. O Porque que eu eu tô. estou com um contrato hoje vigente, Isso, eu vou fazer uma nova licitação. exatamente. Seria adequado eu pegar o preço que eu tenho hoje. Para compor sua pesquisa. Esse contrato está comigo aqui há 5 anos, digamos, né? Ou Tá 10 anos. funcionando, Eu tá venho, sendo. ele teve prorrogações, ou o prazo dele foi prazo já previsto inicialmente, ele teve os reajustes ou as repactuações conforme desenhadas no contrato, tá tudo certo. E eu, consequentemente, agora vou fazer um novo contrato, uma nova licitação. Isso, Vou pegar o perfeito. preço atual, como você disse, ele Perfeito. funcionou bem, papá. Esse serve para estimativa. Serve. Na Perfeito. comparativa, se fosse, por exemplo, para fazer um aditivo ou coisa do tipo, Não eu não uso. utilizaria. Isso. Pegando esse gancho, muito obrigada, foi muito bem explicado, até para não gerar dúvida de quem está nos Sim. assistindo ou nos ouvindo. Vamos voltar à questão da proposta de fornecedor. Vamos lá. Preciso prorrogar esse contrato. Hoje eu sei que eu estou pagando R$ 1.000. Então, é o valor que melhor representa a realidade do meu órgão. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso ter informação objetiva para enxergar a questão do sobrepreço. Então, vamos pensar o seguinte. O que a norma fala? No mínimo 3 preços. Se eu tenho só proposta de fornecedor, eu atendi o que a norma está falando, correto? Só que, se eu tenho um parâmetro objetivo que diz para mim que esse serviço está sendo prestado a contento a R$ 1.000, vou ao mercado, pego propostas. Vamos supor, fiz a média, está em 5.000, claramente, com critérios objetivos, eu estou com sobrepreço. Uhum. E aí, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer para mitigar o risco de sobrepreço? Porque se eu pensar em termos da norma única exclusivamente, eu estou atendido. Juntei 3 preços, Fiz o check média, lá e pronto. segue a vida. E aí você tem N possibilidades, você pode tentar mitigar o risco de sobrepreço. Por exemplo, a possibilidade da desoneração. Explica pra gente, Mi. Eu sei o que é, mas explica pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo, Deixa eu só o que é fechar. desoneração. Deixa eu só fechar o convite para o pessoal em relação ao curso. Gente, você pode encontrar aqui na descrição desse vídeo o contato da nossa equipe para você pedir a proposta para o seu órgão de quantas pessoas você desejar para fazer esse curso. Volto a dizer, será nos dias 22 e 23 de abril com a professora Mileane e com o professor João Domingues. Vai ser esse espetáculo, esse show que vocês estão vendo aqui. E eu já peço aí que já deixa a sua dúvida aqui nos comentários
para que a Mileane e o João já possam, inclusive, se preparar, saber quais são as dúvidas que você tem sobre esse tema. A gente sempre faz isso nos nossos conteúdos, nas nossas lives, no nosso podcast, porque isso é importante, esse feedback, para que a gente, de fato, traga aí também aderência na capacitação, saber o que está angustiando a vida de cada um de vocês, tá? Lembrando, hein? Deixa a curtida aqui do episódio, se inscreve no canal e se tá no Spotify, avalia o nosso perfil. Isso é muito importante. Vou aproveitar já, segue a gente no Instagram, Facebook e LinkedIn. Instagram é @portal_lec e nos demais é Portal LC. Eu só @Rafael Sérgio de Oliveira. Professor João Domingues? Professor, João Domingues. Tá certo, é porque quem fez foi a Bela, que eu Foi a sei, Bela. e você talvez esteja errado. Não, mas é ela, tá Inclusive, certo. você tá muito chique hoje e eu ia até perguntar. Vai, Bela. Nós dois estamos. Foi ela que escolheu, Vai, foi ela Bela. Nós que estamos de escolheu. pá de jarro e eu Vai, ia Bela. perguntar até, só que Vai, você tá mais Bela. chique a camisa. Vai, assim, Bela, foi vai, Bela Bela, também. vai, Despojada. O óculos, Por favor, Milene. Só voltando à questão da desoneração. Porque a própria legislação nos permite, né, que o valor estimado ele pode ser definido acrescendo ou Subtraindo. né? subtraindo determinado percentual desde que justificado. Correto. E aí, voltando à questão da desoneração. Aí eu vou só ampliar Olha o tanto que informação é poder. Informação te gera um olhar para que você tome decisões estratégicas. Então, eu tenho a informação do meu valor objetivo. Bom, se eu encontrei uma média de mercado muito acima do valor que eu estou pagando hoje, o que eu posso fazer? Desonerar essas propostas. Vamos supor, vou dar um exemplo, lá no TJDFT nós temos normatizado a possibilidade da desoneração do valor das propostas. Via de regra, nós utilizamos o percentual de 25%, que estatisticamente fala, né, que a variação de até 25% dos valores corresponde à realidade do mercado. É aquilo que o mercado, de fato, pratica, aquilo que eu consigo de redução em virtude da competitividade, etc. e tal. Né? Então, o que nós fazemos? Desoneramos as propostas em 25%, somado ao valor que eu tenho atualmente praticado, e aí sim eu defino o valor médio estimativo. Dessa forma, nós conseguimos mitigar o risco de sobrepreço. E é interessante que muitas vezes, embora eu faça essa desoneração, eu já vi casos de nós conseguirmos, no processo licitatório, uma redução de mais 49%. E aí entra numa outra questão, que aí daria um reverbério todinho só sobre isso. Olha, quando eu tenho uma grande redução entre o valor estimado e o licitado, significa que eu economizei? Não, significa que você estava com um risco muito grande de sobrepreço. Milene, sempre é falta de diligência do gestor? Não. Como você bem disse, a ideia da pesquisa de preço é para que eu me aproxime do valor praticado no mercado. Eu vou conseguir sempre saber o valor? Não, porque existe aquilo que o professor Rony sempre fala, né? Aquela assimetria informacional. Eu só sei o que o mercado me permite saber. Por isso é tão importante aquilo que nós falamos antes da análise crítica, para que você consiga reduzir essas variações e chegar ao valor mais próximo possível. O mercado dá o preço conforme o interesse dele. Exatamente. Por isso que a consulta ao fornecedor é tão perigosa. Exatamente. Por exemplo, eu fiz um estudo muito minucioso no início de 2023. Eu analisei todos os pregões que o tribunal fez no ano de 2022. A primeira informação que eu levantei foi qual foi a diferença média percentual entre o estimado e o licitado. Feito isso, eu tabulei, peguei todos os processos em que a diferença percentual entre o estimado e o licitado estava acima de 30%. Entrei processo a processo e fui analisar como foi feita aquela pesquisa de preços. Separei, aí qual o primeiro resultado que eu cheguei à conclusão? Que a maioria dos processos que eu tive uma diferença percentual acima de 30% foram processos em que eu tinha pesquisa de preço formada somente por proposta de fornecedor. Detalhe, quando eu separei em bloco só essas licitações, principalmente serviço, porque muitas vezes, de fato, serviço, dada a especificidade do meu órgão, do meu objeto, né, da realidade dele, quando eu fui separar isso, eu cheguei a uma informação que eu tinha uma variação entre o que a mesma empresa ofertava na fase de pesquisa
e aquela ofertou na fase da seleção, da Ah, licitação, de até 60%. Ou seja, essas informações, elas são muito importantes para quê? Porque elas corroboram aquilo que empiricamente a gente imagina que, como você disse, é um risco muito grande ter um preço estimado somente com proposta de fornecedor. Posso ir além da sua interpretação? queria Por só, favor. João, fazer até uma correção rapidinho, que eu falei do percentual, né? E tipo, a lei fala do percentual só para obra e serviço de engenharia. Para os demais, nós não temos esse percentual. Então, obra e serviço de engenharia, na análise da inexecuibilidade, a 70%. lei diz 75, na verdade. Baixou de 75, 70 era 8.666. Eu acho até que eu falei 70, mas é 75. 75%. Baixou de 75% para obra e serviço de engenharia, você já tem ali Configurado, né? configurado uma espécie de inexecuibilidade. Você deu vários Exatamente. casos aqui, por isso que isso me veio à cabeça, eu lembrei até de fazer essa observação mais taxativa, que é só para obra e serviço de engenharia. Mas, na IN 73 de 2022, ela diz que se baixar de 50% é caso de diligência obrigatória. Ou seja, porque nós não temos, na lei, não temos um patamar para objetos que não sejam obra e serviço de engenharia para análise da inexecuibilidade. Uhum. A IN traz o caso de diligência obrigatória. Baixou de 50%, diligência obrigatória. Tem que diligenciar, ou seja, tem que ouvir, isso é até um parâmetro internacional. Você consultar o Banco Mundial, a União Europeia, todos eles têm essa obrigatoriedade. Você não pode decidir pela inexecuibilidade sem dar a defesa. Inclusive, no Exatamente. Brasil, o TCU tem uma súmula dizendo que mesmo em caso de obra e serviço de engenharia, também tem que dar essa oportunidade. Mesmo que a Lei 8666 tivesse aquele parâmetro de 70%, o que eu acho que vai vigorar agora na 14133. Então, veja que há alguns parâmetros aqui baseado no preço estimado. Né? Uhum. O preço estimado ele vai nortear. Por isso, como você disse, tem que ver ele estrategicamente, porque ele vai nortear todo o processo de licitação e também na execução contratual. Exatamente. Antes de eu falar aqui, só dar uma menção do que é a IN 73 de 2022. Muito bem. A IN 73 de 2022, gente, é aquela que trata dos processos de licitação julgados por menor preço ou maior desconto. É a IN 73 de 2022. Muito bem lembrado, meu amigo. E eu fiz eu não, né? O trabalho lá da CGU, nós fizemos um levantamento das licitações de serviços terceirizados em Brasília para limpeza, vigilância e apoio administrativo. E aí eu não analisei, propriamente dito, qual é a metodologia que cada órgão utilizou para fazer sua precificação. Lá no curso eu vou explicar como é que pode fazer isso. Uhum. Mas o percentual médio de redução entre o estimado e o contratado gira a depender do serviço. Apoio administrativo, a redução é um pouquinho maior, e limpeza vai depender muito da produtividade, da periodicidade, entre 15% a 20%. Fica ali. Veja que o que você falou não é só importante para quem está precificando conhecer. Para o pregoeiro na hora do julgamento da proposta. Por quê, Rafa? Porque se ele sabe que determinado objeto tem percentual de redução de 10%, de 15%, de 20%, se ele está numa licitação em que a menor proposta acaba lá a fase de lance, está em 10%, ele sabe que ele poderia ter um percentual ainda melhor para negociar com a empresa. Porque assim, não dá para você negociar se você não tem argumento. É o que a Miliane falou, Sim. informação é poder. Isso, Aí é onde então ele você vai... tem que conhecer o objeto. E aí, Rafa, eu peguei o STJ. O STJ ele tem um padrão de pesquisa de preço para serviço terceirizado. Inclusive, é de se elogiar. Eles têm um manual de pesquisa de preço, Sim, mas que verdade. faz a Sim, pesquisa de perfeito. preço Verdade. dele, tanto para bens e equipamentos, como para serviços terceirizados. Você pega a licitação dele, pega o resultado, com aquele padrão que ele utiliza, aí já é padronizado, Uhum. e aí fica nessa faixa entre 20% e 10% de redução. Veja o quanto é importante você saber o comportamento do mercado nos certames. Por quê?
vai te orientar na formação do preço e vai te orientar, como você é pregoeiro lá, fazendo critério de julgamento. Olha, eu sei que para serviço de vigilância o percentual médio de desconto é 15%. E eu uso uma metodologia própria e o órgão e a empresa só reduziu 7%. Opa, peraí. Está com sobrepreço? Não, está dentro do meu preço. Mas eu tenho poder de negociar. Então, isso é importante demais. No fim das contas, o Liane citou o nosso querido amigo Rony Charles. Marcos Nóbrega fala que licitação é um jogo de mentira. Exato. E aí tem tudo a ver com a história da assimetria de informação. Vai dar o que ele quer. E você quer que ele Exatamente. revele. Sim, Né? exatamente. E ter informação sobre o mercado, por isso a pesquisa de Exatamente. preço é fundamental. Gente, agora a gente já está com a hora adiantada. Vocês nem perceberam, mas o tempo passou. Voou. O tempo voou. Quanto tempo aí eu já? Já estamos 55, quase uma hora aqui 55 de... minutos. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não me dá liberdade, que eu, ó, A gente Gente, também. fica- Você eu- reparou que a gente, se brincar assunto. depois, tem que fazer a conta para saber quem falou mais, Milene. olha, eu arrisco. É engraçado assim. Eu brinco todo o curso, eu falo assim, gente, se eu conseguir terminar o curso com pelo menos uma pessoa apaixonada em pesquisa de preço, eu já fico feliz. Porque é um negócio assim, apaixonante, porque quando você começa a perceber o quão amplo é esse universo, quantas informações, Verdade. né? Porque você pensa bem, se eu faço com cuidado, desde a especificação do meu objeto, desde a escolha da minha solução, melhor eu vou atender o interesse público. Seja na qualidade, seja na boa execução contratual, né? Seja eu de fato adquirir aquilo ou contratar um serviço que de fato é aderente à necessidade do meu órgão. Tudo passa pela precificação. Por isso, esse assunto ele é tão importante. E só para fechar essa minha fala, é muito importante você revisitar os seus resultados para ver, como o João falou, olha, eu estou acompanhando o resultado das minhas licitações. A diferença entre o meu estimado e o licitado está muito grande. Peraí, eu preciso rever a minha metodologia de análise crítica de preços. Olha, eu estou tendo muita licitação deserta e fracassada. Opa, peraí, eu estou definindo muitos preços inexequíveis. Olha, eu estou tendo um grande percentual de inexecução dos meus contratos, detentores de atas que estão desistindo. Bom, eu tive falha ali na minha precificação, meu preço estava abaixo do praticado do mercado. Então, não só definir critérios para essa fase anterior, mas eu ter um olhar sempre muito importante para o resultado que isso aqui está trazendo para mim. Ou seja, o que conduz o órgão na realização da pesquisa de preço transborda da metodologia, avança Exatamente. para os resultados, porque a partir dos Perfeito. resultados eu faço uma análise e falo, eu estou no Exatamente. caminho certo aqui, mas preciso melhorar acolá. Exatamente. Porque é porque o mercado muda, né? Porque o preço pode mudar. Exatamente. Claro. Exatamente. A gente viu isso muito, uma forma clara na época da pandemia. Aquilo que eu comprava antes da pandemia era um preço. Chegou o período da pandemia, a depender do objeto, o preço foi lá para cima. Depois Passou volta a de novo. pandemia, o preço caiu, né? E aí volta a questão de você ter esse olhar contextualizado. Porque muitas vezes fala assim, olha, eu comprei, um exemplo, caixa de luva, sei lá, 6 meses depois que melhorou a questão da pandemia. Aliás, perdão, registrei uma ata de registro de preço ali no final do período da pandemia para a caixa de luvas. Aí, daqui 6 meses, eu vou fazer uma pesquisa de preço para ver se o valor da minha ata permanece vantajoso. Ah, não, eu comprei aqui por 48, hoje está 16. Licitou com sobrepreço? Não, porque o contexto do mercado era outro. Então, assim, todo esse olhar ele tem que ser analisado, tanto pelos órgãos públicos, quanto por Tem. aquele que faz a pesquisa. Eu já imagino uma pergunta que está aí para a gente aí. Mas, professor, você não está entendendo. Eu tenho aqui uma licitação para 50 itens. Como é que eu faço? Veja que a importância que você dá. Às vezes eu pego uma licitação para 50 itens, 80% do valor estimado, 85%, às vezes 90% do valor estimado, Rafa, Tá para o único. está para 3, 4, 5 itens. Então, veja, eu vou gastar energia onde? Esses 3, 4, 5 itens. E o restante, eu faço da melhor maneira possível, com o que eu tiver, porque eu não vou ter sobrepreço. Aqui em cima, nesses 3, 4, 5 itens, é onde eu posso me dar mal.
Sim, Então aqui eu gasto a minha energia, a minha dedicação, aplico uma metodologia mais acurada, vou olhar resultado, comparar não sei o quê, vou fazer o que eu quiser, para poder reduzir o risco aqui. Os outros 45 itens, faz aí a média, faz a mediana com o que você tiver e toca o barco, porque é isso que a gente ensina no curso. É o risco, é uma gestão de risco. Eu não vou ter sobrepreço em 45 itens, eu posso ter sobrepreço em apenas 5. exa e aí, pessoal, para quem for fazer o nosso curso é isso aqui que a gente está conversando. Vamos trazer o normativo, vamos trazer o que o TCU orienta, mas a gente vai trazer isso tudo de forma muito prática, né, Que numa dê linguagem segurança, né? Que dá palatável. segurança, né? Isso, que É. ajuda a resolver a E, sua e vida. assim, gente, e com gente que realmente é apaixonado por pesquisa de preço. Porque vocês não têm essa informação, mas para diminuir a simetria, nós estamos gravando numa sexta-feira à noite. É isso. Vamos registrar. Vim E lá de eu Goiânia. disse que vamos encerrar e eles até agora estão aqui. E a vez Goiânia. Vim lá Veio de Goiânia para exatamente, para falar. Então, Eliane, muito obrigado. Obrigada. Foi uma alegria ter você aqui. Espero que você volte. Por favor, Tá, só convidar. Sou facinha como o João. A gente se vê em abril no curso ou em outra oportunidade, quem sabe. A gente uma vai fazer live, umas alguma livezinhas aí coisa. antes Vamos, aí. vamos, Até lá vamos. Vamos que continuar aqui de onde a gente todo parou. mundo cobra que o portal produza conhecimento sobre pesquisa de preço. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, estou muito honrada. Prazer enorme estar com vocês. Só chamar que eu estou aqui com vocês. É isso. Meu parceiro, Obrigado, irmão. bom ter você aqui de novo, viu? Oxe, bom demais. ser. É só chamar que eu venho, filho. Tá bom. O próximo você tá comigo. Beleza. A você, muitíssimo obrigado pela sua audiência. O Portal LC fica sempre muito feliz em contar com a sua audiência e peço a você que ajude a fazer com que o conhecimento sobre contratação pública reverbere. Essa é a nossa missão. Então, compartilhe esse episódio com quem você sabe que se interessa pelo tema, assim como deixa sua curtida, se inscreve no nosso canal. Se tiver no Spotify, não esquece, avalie a gente. Forte abraço e até a próxima.